Vasco derrotado para o Palmeiras lá no Mané Garrincha, confronto válido pelo Campeonato Brasileiro, um resultado, na minha opinião, injusto por tudo que o time produziu e que gera uma complicação maior no Campeonato Brasileiro. O Vasco agora cai duas colocações, se complica um pouco naquilo que é o objetivo do time na temporada. Vou falar um pouco sobre essa partida. How's man talk about pressure? I don't feel pressure. Send a text on the chat line, give out some testers, then back to my leisure. Fala galera, beleza? Aqui é o Eduardo e sou o dono da Analisa Vasco. Estou aqui para falar um pouco de Vasco 0, Palmeiras 1. Essa partida foi lá no estádio Mané Garrincha, em Brasília, esse mando de campo que foi vendido por 1 milhão e que financeiramente foi muito positivo, gerou um retorno de 7 milhões só com a venda de ingressos, né? Só com o lucro da partida em si, mas esportivamente mostrou-se um erro, afinal o Vasco perdeu seu fator casa e viu-se um Palmeiras muito confortável, não só dentro de campo, mas também fora das quatro linhas, né? Afinal, teve uma decisão questionabilíssima da arbitragem, que eu tenho certeza que se tivesse sido esse jogo em São Januário ou no Maracanã, pelo menos teria tido um pouquinho mais de repúdio em fazê-lo, né? Não que não aconteceria, porque a gente já viu várias vezes acontecer aqui no Campeonato Brasileiro. Mas focando dentro do campo, essa partida não poderia ter uma outra síntese, senão o erro crasso do Ryan no primeiro tempo, uma tentativa de passe que ele faz ali, que acaba cedendo a bola para o Flaco Lopes, do Palmeiras, ter a liberdade mais tranquila que ele teve no jogo inteiro para poder conduzir a bola até mais ou menos a entrada da área, finalizar e fazer o que foi o gol da partida. E dali em diante o Vasco sofreu muito com o que foi o desequilíbrio técnico, afinal você estando atrás no placar, você precisa correr mais, você precisa se desgastar mais, e o Palmeiras sabia disso, né? Então fechou-se um pouco mais, mas ao mesmo tempo também pressionou muito o Vasco, a saída de bola e tal, então acho que isso aí vai muito da competência e também da eficiência do Palmeiras, que é um time com métodos muito bem implementados e que está muito acostumado com esse tipo de jogo. O Vasco chegou a produzir muito no segundo tempo, e aí vem o que eu falei no começo do vídeo, que eu acho que é um resultado injusto. Eu acho que o Vasco merecia o empate por tudo que produziu, especialmente na segunda etapa. Teve chances claras de gol e conseguiu controlar o meio-campo, para falar a verdade. E até nas mudanças que o Rafael Paiva fez, né? Trazendo o Coutinho, o Maxime Rodrigues já na reta final, permitiu a manutenção do que era essa postura de controle do meio-campo, mas fato é que faltou a criatividade, né? O Payet foi quem esteve em campo durante a grande parte do jogo, e é importante comentar que a permanência dele em campo por tanto tempo prejudicou o time. O Payet não produziu nessa partida, eu critiquei bastante durante a partida lá na Analisa Vasco, para quem não acompanha, a gente sempre faz aqueles comentários ao vivo, e eu falei muito sobre isso, sobre como ele não estava conseguindo encontrar os espaços, criar as oportunidades que o time precisava, e isso prejudicou o time. O time não teve presença no terço final, justamente por não ter essa quebra de linha, né? O David até fez uma partida muito dedicada, até na coletiva o Paiva falou sobre isso, né, que o David fez uma boa partida, a galera caiu matando. O fato é que o David tentou muito, tentou criar coisas daquilo que não se tinha, né? Não tinha aquela condição de criar uma jogada, mas ele tentava isso. E aí é lógico que a eficiência dele cai um pouco, mas pra mim é isso. O Payet acho que é o ponto negativo da partida de ontem, se não fosse o Ryan, claro, dando aquele gol pro Flaco Lopes fazer. E como eu disse há pouco, a entrada do Coutinho, mas acho que é importante destacar mais um pouco, porque ela não foi só a manutenção da produção ofensiva, ela foi a melhoria do time ofensivamente, foi dar água pro vinho, tirar o Payet, colocar o Coutinho. Eu já há algum tempo falo que o Coutinho tem condição de jogo, pelo menos pelo que ele bota em campo tecnicamente. Correu bastante, se movimentou bem, mostrou agilidade, mostrou capacidade de se movimentar mesmo, apareceu em vários setores do campo durante a partida. E estamos falando de um Palmeiras que fisicamente é muito exigente, então acho que é uma boa prova de que sim, ele está pronto para jogar e que merece ter mais minutagem. Ele ficou até inclusive marcado por esse lance que está passando aqui na tela, em que ele dá uma caneta no meio-campista do Palmeiras, me fugiu o nome de quem seja agora, e só é parado na falta pelo Zé Rafael, ou seja, de fato exigiu ali muito da defesa do Palmeiras, claro que no momento do jogo em que a gente precisava do gol, mas fica bonito, registro, claro, desse lance de muita genialidade dele, né? E aí também é legal falar um pouco do Paulo Henrique, que fez mais uma boa partida. Acho que já sua terceira ou quarta partida seguida de destaque, tecnicamente falando, tem ido muito bem. Ele que fez um começo de ano muito devagar e merecia as críticas que recebia, claro, mas consegue dar a volta por cima, tá fazendo uma boa reta final de temporada, mostrando-se um lateral muito confiante. Mas um outro que tem feito valer essa confiança é o Pulmão Rodrigues, que fez uma partida modesta. Não participou tanto assim. Verdade que o momento do jogo e o estilo de jogo que o Vasco estava praticando naquele momento não são aqueles que favorecem mais o jogo do Puma, mas ele fez uma partida, eu digo assim, medíocre, não negativamente, né, no caso, tipo, ele não comprometeu, mas também não conseguiu se destacar, né, não conseguiu produzir de repente para
que eu pudesse falar algo mais aqui sobre ele. E ao começo do jogo, né, o pré-jogo, na verdade, havia dúvida sobre o Sforza e o Matheus Carvalho, né? Quem seria o titular? Acabou sendo o Sforza por mais uma vez. Repetiu-se ele no meio-campo em relação ao jogo contra o Flamengo. E ele não foi muito bem no primeiro tempo. Né, na verdade, não foi muito bem no segundo tempo. No primeiro tempo ele fez uma partida ok, até o momento do gol do Ryan, claro, né? Que é o gol cedido pelo Ryan, porque ali desconfigura-se todo o time do Vasco. Até aquele momento o Sforza fazia uma boa partida, né? E aí depois, inevitavelmente, o time como um todo sofreu com essa queda técnica. E no segundo tempo o Sforza foi irreconhecível e aí vem a entrada do Matheus Carvalho. E aí é o que eu falei, eu teria ido pelo Matheus Carvalho nesse jogo. É um jogo muito exigente fisicamente, é um jogo de encontrar os espaços muito rapidamente, um jogo mais reativo, mais explosivo, para os meios-campistas, é claro. E acho que seria um jogo do Matheus Carvalho. Provou-se isso, porque ele entrou e se saiu muito bem naquela pressão alta que o Palmeiras evidentemente faria, porque é uma característica intrínseca ao Palmeiras. Eles fazem isso todo santo jogo, mas de toda forma, o Sforza não é um pereba da bola, então não acho tão errada a escolha pelo Sforza, mas eu teria ido de Matheus Carvalho. Então, saldo final dessa partida, com o time em grande forma, Maxime pode ser muito útil. O Emerson Rodrigues eu falei pouco sobre, na verdade não falei sobre, mas ele é muito produtivo. Ele pode ser muito interessante ao Vasco nesse restante de temporada. Fato é que eu acho que ser titular é um pouco forte. Eu acho que isso aí já exigiu um pouco demais dele. Mas como opção no banco, com certeza é um cara que pode ser interessante nesse restante de ano. O David, apesar da partida muito corajosa, produz muito pouco até o momento. E ele merece ser questionado, isso é fato, porque não importa o quanto ele esteja querendo, tem que ver o que está dando errado para produzir para o time. O foco é que ele produza para o time. E se ele não está produzindo, tem que ser questionado. O Vasco se complica na tabela, como eu falei, né? Ele cai 2 posições, vai para a 10ª colocação. E tem muito a melhorar nessa semana que vai ter de descanso, entre aspas, de descanso, para poder enfrentar o Cruzeiro no próximo domingo, lá em Minas Gerais, né, um confronto que inclusive pode ter o Fernando Diniz como técnico. Foi anunciado hoje pela manhã pela rede social oficial do Cruzeiro a contratação do Fernando Diniz. Então podemos reencontrar o Diniz, né? A gente enfrentou ele a última vez no começo do Campeonato Brasileiro, quando ele ainda treinava o Fluminense, na derrota por 2-1 que a gente teve, né? Contra o rival tricolor. E, bom, eu acho que é importante destacar o fator casa. Até o próprio Paiva falou na coletiva que São Januário é a melhor situação esportivamente falando, a torcida apoiando, claro. A torcida do Vasco fez uma boa performance, vamos colocar assim, lá no Mané Garrincha, mas não é comparável com São Januário. São Januário é a nossa fortaleza. Um jogo como esse, pontos importantes para a continuidade da temporada, era importante que tivesse sido em São Januário. Então foi uma decisão equivocada, até porque foi uma decisão de muito tempo atrás, né? Foi o Lúcio Barbosa que tomou essa decisão, então pelo menos 2 meses aí de distância para a tomada da decisão. Um erro completo, na minha opinião. O Vasco perde pontos importantes e perde a oportunidade de se aproximar do G6. Precisaria apenas de um ponto, caso tivesse conseguido a vitória contra o Palmeiras, para poder estar no G6. Então, complica-se ainda mais, mas ainda restam 11 rodadas. O Vasco ainda pode chegar nesse G6, eu torço que chegue, mas dificulta-se um pouco mais tudo isso. E bom, o pós-jogo foi um pouco até turbulento, né? Na coletiva de imprensa, o Marcelo Santana apareceu por lá e falou um pouco e disse que o Vasco fará um ofício na CBF contra a arbitragem do Rafael Rodrigo Klein. E esse Rafael Rodrigo Klein, ele é uma peça carimbada, né? Porque na verdade até passou batido no pré-jogo, mas ele era o árbitro do Bahia 1-0 Botafogo pela Copa do Brasil, partida de volta das quartas de final, que gerou a expulsão errada do Gregory, volante do Botafogo. Pra quem não conhece, o Gregory é o que deu assistência agora há pouco no clássico entre Fluminense e Botafogo. E ele foi expulso erroneamente nesse jogo contra o Bahia, uma expulsão em que ele sobe para fazer o movimento de cabeceio. E ele, eu não sei dizer tecnicamente, mas ele abre o braço assim para poder aumentar a área de contato, não sei qual é o termo técnico. Enfim, a maioria dos árbitros que comentam concordaram que foi um erro essa expulsão. E foi ontem, no caso, premiado com uma grande partida para apitar um Vasco e Palmeiras, um confronto clássico, tradicional, e que valia muito para os dois, né? O Palmeiras fica a um ponto do Botafogo, que está na liderança do brasileiro. Então foi premiado mais uma vez com um bom jogo e deve continuar apitando normalmente. Então, assim, é um cara com histórico, a CBF continua premiando ele com bons jogos. Isso tudo precisa ser revisto de alguma forma, porque, enfim, ontem eu nem comentei muito aqui durante o vídeo, mas é importante ressaltar. O Vasco foi assaltado. O Vasco teve roubado um direito de pênalti seu. Um lance em que eu não me lembro quem foi o jogador do Palmeiras, mas ele tá com a mão aberta
e ele impede o cruzamento feito pelo Puma Rodrigues, se eu não me engano, de acontecer. Então era para ter sido pênalti. O árbitro em campo reconheceu o toque de mão. Na hora que ele vai ao VAR, ele reconhece o toque de mão mais uma vez, mas ele anula a marcação de qualquer coisa. Eu não me lembro exatamente qual foi o critério que ele utilizou, mas, enfim, ele admitiu a mão, ele admitiu que foi dentro da área, a chamada no VAR foi para verificar se era dentro ou fora da área, e ele admitiu que foi dentro da área, então era para ter sido pênalti, mas ele voltou atrás na decisão e prejudicou o Vasco. Então, assim, o Vasco fazendo um ofício na CBF eu acho que é o mínimo, o Vasco tem que ter esse tipo de pressão lá na CBF sim, porque mais uma vez o Vasco ele é prejudicado. Curiosamente, mais uma vez contra o Palmeiras. Para quem não lembra, no segundo turno do Brasileiro passado, que o Paulinho teve aquele gol erroneamente anulado, aquele golaço do Paulinho, que seria o primeiro gol dele pelo Vasco, acabou sendo o primeiro contra o Bragantino depois, né? Enfim. Então acho que assim, o Vasco tendo essa pressão na CBF é fundamental, tem que acontecer, porque, enfim, não dá para deixar isso acontecer calado, né? O Vasco mais uma vez perde pontos importantes. Tudo bem que o Vasco, naquele momento, estava perdendo por 1-0 já, né? E não se sabe se o Vasco marcaria o gol no pênalti. Mas aquilo ali com certeza interfere na dinâmica da partida, né? E se o Vasco pudesse ter a oportunidade do pênalti, certamente, isso teria inferido positivamente no clube e no desempenho da equipe naquela partida. Mas aí, acho que ainda vão ter cenas dos próximos capítulos. É até complicado falar sobre isso agora porque a gente não tem muita informação. Bom, eu fico por aqui. Essas foram as minhas considerações sobre a partida. Você pode colocar as suas aqui nos comentários. E eu não falei ao começo do vídeo, mas sempre bom indicar. Conheçam o nosso site, analisavasco.com. Lá tem notícias, tem comentários, tem opiniões. As nossas redes sociais também, @analisacrvg, em quase todos os lugares que vocês imaginarem. E claro, se inscreva aqui no canal para você poder ver mais vídeos desse tipo, caso você tenha gostado. E não só da Analisa Vasco, mas também de outros canais que façam conteúdo parecido com esse aqui. O algoritmo vai entender que você quer ver vídeos assim e vai te recomendar conteúdo parecido. Tamo junto, galera. Até a próxima e tchau.